Olá, mais um PostoCast. Voltamos hoje para apresentar o nosso programa, que já podemos falar tradicional, o nosso PostoCast. O nosso objetivo é falar para a nossa revenda, para os sindicalizados do Sindiposto e mais ainda para o público em geral, pois as notas e as notícias que nós trazemos aqui são importantes tanto para o nosso setor como também para aqueles que consomem os nossos produtos. Hoje nós estamos trazendo novamente uma pessoa que tem uma presença marcante no nosso setor. Trata-se da nutricionista ou nutróloga, Nutricionista. O nutrólogo é o médico. Ah, tá. A nutricionista, a doutora Irene Pessoa, que vai falar mais uma vez para nós sobre os assuntos pertinentes à loja de conveniência. O posto de combustível tem como seu principal produto a gasolina. Só que todos se esquecem que, além de ser um equipamento que abastece os veículos, ele também abastece as pessoas. As lojas de conveniências estão cada vez mais tendo importância nesse mercado. Dos 42 mil postos que nós temos no Brasil, postos de combustíveis que temos no Brasil, já temos mais da metade que possuem loja de conveniência. E a Irene tem muito ajudado aqui no mercado do Ceará na atuação dessas lojas. Inclusive, algumas já são suas clientes. Sim, sim. E ela, além da parte nutricional, ela também trabalha na parte de custos das lojas. Sim. Então, era isso que eu queria que você começasse falando. Qual a grande benefício que você pode trazer para o lado de custo para o posto de combustível através da loja de conveniência? Antônio José, primeiramente eu queria agradecer a participação mais uma vez do nosso PostoCast. Eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre essa questão das lojas de conveniência ser um grande, não só um chamatriz para o nosso cliente, mas também ele tem que ser um veículo que tem que trazer lucro para o dono. Né? A gente não abre um estabelecimento e esse estabelecimento não vai ser uma ONG. Né? Ele tem que dar lucro. É o nosso objetivo. Né? Olha, todo empreendimento comercial tem que ter lucro. As pessoas não entendem, inclusive, até os órgãos de fiscalização em favor do consumidor acham que as lojas, em geral, os estabelecimentos, têm que minimizar lucro. Muito pelo contrário. Qualquer economia, quanto mais o posto ou qualquer outra atividade tiver de lucro, melhor. Quem limita o lucro é a concorrência, claro. É a capacidade de compra do consumidor. Sim. Nunca limite dado pelos órgãos de defesa do consumidor que não entendem do negócio. Sim. E acham que os lucros têm que ser limitados e não sabem nem por quê. Então, Irene, em cima disso, fale aí um pouco no como o dono de loja de conveniência, no caso, o revendedor que tem loja de conveniência, pode manter aquele negócio sem que ele tenha prejuízo. Sim. E que ele possa ter uma certeza de que aquele negócio vai funcionar para ele, principalmente no custo do produto. Sim, eu quero falar um pouco, assim, para a gente até fazer uma relação bacana em relação uma nutricionista falando com os associados aqui do Sindiposto. Qual é essa relação, né? O que a nutrição pode trazer para a gente que é associado... Mas é esse lado que a gente quer ver da nutricionista. E a gente tá assim, eu sei que a gente faz podcast com várias pessoas que a relação parece muito óbvia, né, com os postos, e eu quero trazer a nutrição e explicar a nutrição e essa ligação com o sindicato, com as lojas de conveniência. Deixa só intervir um minuto. Na realidade, a gente procura levar a liderança para o estabelecimento, procura ensinar ao nosso funcionário a atender bem, e a nutrição vai também estar nessa parte, não é isso? Sim, a gente no outro podcast, a gente falou, até deve estar aqui nos nossos fica links, guardado, né? fica nos guardado. Nossos links de vídeos aqui
dos nossos podcasts, a gente falou sobre a nutrição ajudando as lojas de conveniência em relação à fiscalização. E daí nós temos a questão de documentação sanitária, falamos das obrigatoriedades, só que hoje a gente veio trazer uma nova vertente que a nutrição pode trazer para os nossos colegas que praticamente quase todos, né? A gente está falando de 50% das lojas de conveniência, dos postos tem lojas de conveniência, e a gente quer falar sobre a questão de lucratividade. E nas capitais é maior, o percentual ainda é maior, o interior é que cai um pouco. E essas lojas têm que trazer lucro. Né? A gente não, como a gente tem abordou, que agregar, sim, dinheiro para a revenda. E as lojas de conveniência, elas vão trazer um leque de produtos, né? Eu não quero abordar mais a questão legal, no sentido de vigilância sanitária, mas abordando a questão de lucro, essas lojas têm um leque de produtos. E esses produtos, eles vão trazer lucratividades diversas. E as lojas de conveniência vão ter venda não só de produtos industrializados, que eu digo os salgadinhos industrializados, refrigerantes, sucos, águas industrializadas, mas muitos deles estão diversificando, eles que são, até alguns clientes meus, eles estão diversificando os produtos que estão sendo vendidos em lojas com produtos fabricação própria. São produtos que eles mesmos produzem, salgados que eles mesmos produzem. Tem algumas até pão estão produzindo, né? Pães, tem gente fazendo sushi. Tem gente fazendo prato feito. Então, são produtos que eles estão fazendo, estão trabalhando como um restaurante e eles precisam ter noção de de quanto esses insumos estão sendo o custo deles, né, de cada preparação de cada prato, para assim eles verem se o preço que eles estão vendendo é um preço lucrativo. E aí a gente vê, quando a gente faz algumas consultorias, que alguns produtos que eles vendem por um preço que eles às vezes colocam de forma aleatória, não gera absolutamente nenhum lucro. E aí quando eles falam, Irene, pelo amor de Deus... Isso é assustador, né, Irene? É assustador. Olhe, revenda. Tem muitos pratos aí, tem muito produto que vocês estão vendendo que não estão dando lucro. A Irene vai esclarecer isso. Absolutamente, né? Então às vezes as pessoas... existe um senso comum de que comida dá lucro. É verdade. É tudo para... comida... Não. É um grande negócio. A gente ouve... Comida dá lucro. Às vezes, quando as pessoas se mudam para outro país, vão vender comida, né? Comida dá lucro. Mas não é bem assim. Porque se você precisa saber, no mínimo, um custo daquele prato, seja ele qual for para vender, e você precisa saber precificar aquele prato. Então, por tantas vezes, eu vou dar exemplos. Um local que vendia temaki, quando eu fui fazer a ficha técnica, que aí a gente vai falar dessa ferramenta de gestão, a pessoa ganhava 25 centavos no temaki. 25 centavos. Isso aí eu estou falando que o temaki... Um temaki de quanto? Vamos supor que o temaki ele vendia, sei lá, R$30. Só o custo do insumo era R$29,75. E aí você fica assim questionando como essa pessoa abriu um estabelecimento, ainda tenta viver daquele estabelecimento, e o básico daquele estabelecimento, que é a gestão do custo, o básico não acontece. Por quê? Porque ele não fez ficha técnica. E o que é que ele faz? Copia o preço do vizinho, que o vizinho já está perdendo também, né? Muito provavelmente o vizinho não está tendo lucro, e aí ele copia da pessoa errada, e aí ambos não vão ter lucro, e é triste ver alguns clientes que você faz ficha técnica, que um ano depois, por não ter capital de giro, por não ter condições, ele vai fechar. Porque o preço é insustentável. Porque você vê o dinheiro entrando, isso, movimento, só que você confunde lucro com lucro. Ou lucro com faturamento com lucro. Sim. Você confunde faturamento com lucro. Sim. Aquele dinheiro, você vê muito dinheiro entrando, pensa que está ganhando. Você está apenas trocando 6 por meia dúzia. Às vezes ele não chegou nem no ponto de equilíbrio da loja.
né? Ele faturou, mas não chegou no ponto de equilíbrio, que é aquela quantidade que aquele restaurante, aquele estabelecimento precisava para pelo menos acontecer, para ficar aberto, então para existir. É um mito que alimento dá sempre lucro. O alimento não vai dar sempre lucro. A pessoa tem que fazer a ficha técnica, ela tem que elaborar. Pois explique a ficha técnica. A ficha técnica é uma ferramenta de gestão que todo estabelecimento deveria ter para entender o custo dos seus pratos, né? A ficha técnica ela vai abranger insumos, ela vai abranger descartáveis. E eu vou dar até um exemplo. Vamos pensar num drink. Que muito eu creio que as lojas de conveniência não todas vendem drinks. Mas as mais sofisticadas vendem. Embora exista uma proibição entre 20 horas e 6 da manhã do consumo, mas a venda não tem problema. Mas é só nesse período que não pode ter consumo. O restante do dia pode, segundo a lei do município de Fortaleza. No interior, que a gente também atinge, não tem essa restrição não, viu? Não tem. Posso falar de um drink? O drink ele vai ter Vamos colocar um drink chique? Ele vai ter sabe aqueles guarda-chuvinhas? Sei. Ali é um custo. Tem que entrar no custo da ficha técnica. Ela vai ter um canudinho. Vai ter que entrar na ficha técnica. Vai ter gelo. O gelo vai ter que entrar na ficha técnica. É o custo invisível. É o custo de insumos, né? O custo de insumos e descartáveis. Vai ter gelo, vai entrar na ficha técnica. Vai ter uma fruta, vai entrar na ficha técnica. Vai ter a dose, vai entrar na ficha técnica. Então, tudo isso, todo esse global, ele tem que estar na ficha técnica. Se eu penso num pastel, eu tenho que colocar a ficha técnica, tudo que vai fazer o pastel, até mesmo o óleo daquele pastel e o saquinho que vai ao pastel e o copinho que vai, se você oferecer um molho rosé, o copinho, o próprio molho rosé. O molho rosé, que é um insumo. Então, é uma questão global. E quando você vai fazer o básico que deveria ser feito, que é o custo desse insumo, um levantamento desse insumo, a gente vê coisas que são assim, chocantes de uma pessoa vender um bolo. Que um dos nossos conveniados até tinha um supermercado, falou, venha fazer os custos dos meus bolos. Aí vamos fazer o custo dos bolos. E a gente viu bolos que a pessoa vendia a R$22 e o custo insumos era R$19. São situações que algumas pessoas falam assim, Irene, isso é bom ou é ruim? Eu respondo, bem, se você quer manter uma estrutura, trabalhar, comprar insumos, gastar energia para você fazer, sei lá, um bolo que só de custo de insumo você tem R$19, eu não coloquei impostos, não coloquei energia, eu não coloquei, sei lá, o IPTU desse local, a mão de obra, e você só vai ganhar R$2, para você isso é bom? Para mim não seria. Outra coisa muito séria, Irene, é que tem certos empresários ou comerciantes que acham que você pode perder dinheiro num produto e ganhar no outro. Na minha concepção, eu acredito que na sua, como nutricionista e calculista, você tem que ganhar em todos os itens, ou não? Você tem que saber se isso vale a pena. Assim, você tem que... Essa questão, eu deixo muito a cargo do meu empresário. Certo. O empresário, eu mostro sempre um painel de controle quando eu faço minhas atividades, mostrando isso. Esses são os seus produtos, esse é o seu lucro bruto, porque tu ainda tem que tirar muita coisa aqui de cima. Com esse lucro para cada produto, e a gente vai vendo um por um. Você acha que isso vale a pena? Existem produtos que eu não gosto muito de me meter nesse mérito. Eu deixo muito a cargo do empresário. Porque às vezes a gente vai tirar um ou outro produto e o empresário fala, poxa, Irene, mas isso aqui chama. Mas isso aqui vai me dar determinado Mas você lucro. sabia que muitas vezes essa história de chama é empírica. Ele não tem. Se você perguntar o porquê, ele não vai saber responder. Isso. Mas existe um negócio chamado engenharia de cardápio que dá para meio que a gente entender. Pois que explica. É a questão de volume de venda. Vai. Porque existem produtos que quando a gente faz uma engenharia de cardápio, que são aqueles produtos que tem baixo custo e muita venda, que é o produto que a gente deveria sempre ter. E existe aquele produto com baixo lucro, mas com muita venda.
ele vai ser aquele produto que não vai me dar tanto lucro, mas vai fazer com que eu tenha faturamento e esse faturamento vai me puxar ali para o meu ponto de equilíbrio. Correto. Então dá para a gente ficar. Agora não dá para eu ficar com aquele produto baixa venda e baixo lucro. Esse produto realmente estudado, né, com volume de venda, tem que sair do seu, tem que sair do seu, não, do rol do seu mix, seu mix. Ele tem que sair, mas essa pessoa ela tem que estudar bem essa carta de produtos que ele tem, para ele saber quais produtos tem que ficar ou tem que sair. Quando a gente abre uma empresa de alimentos, a gente não pode abrir muito com o coração. Infelizmente, a gente tem que abrir com a razão, porque aí vai acontecer coisas, como a gente abordou, de quando eu vou fazer consultoria, e isso é em 99% dos casos. Os restaurantes que eu faço consultoria, eles já acontecem, eles já existem há muito tempo, né? Eles já existem há 15 anos, há 10 anos, e aí, depois de um tempo, o dono fala assim, poxa, mas eu estou trabalhando tanto, eu não estou ganhando nada, o que está acontecendo? Não sabe o que é, né? Vamos fazer o básico, vamos chamar uma nutricionista e vamos fazer as fichas técnicas. E aí, quando eu faço as fichas técnicas, que eu me choco pensando, meu Deus, como é que essa pessoa viveu tanto tempo com produtos que não dão 25 centavos de lucro? Que produtos, lucro bruto, né? Que produtos que não dão R$2 de lucro. Como é que essa pessoa conseguiu sobreviver? Aí tem aqueles produtos que levam, né? Outra que segura. Né? Alguns estão segurando lá. E eu fico chocado com a situação que quando eu apresento, né, todo o resultado do trabalho de fichas técnicas, eu adoro mostrar isso para os empresários, que eles ficam em choque. Aí eles falam assim, Irene, tá me dando uma vontade tão grande de fechar isso aqui e ajeitar o meu cardápio para eu conseguir melhorar meu lucro, porque simplesmente era uma questão de adequação de preço. Adequação. E essa adequação, Irene, o que é que você acha? Ele tem que se preocupar 100% com a concorrência ou esquecer um pouco? Existem vertentes, né? Existem vertentes, teorias, né, para a questão de formação de preço, e que eu acho que você tem que olhar dos dois lados. Você tem que olhar a questão da tua ficha técnica, né, do que os números estão mostrando, mas também o que o meu concorrente está vendendo. Porque se você ficar muito mais barato que o teu concorrente, vão desconfiar. É ruim também. É ruim. Né? Por que tu tá mais barato? Com certeza não presta. Né? Você tá chega muito mais barato que os outros, você não presta. Mas existe também a questão de, se eu sei, no meu planejamento estratégico, quem são os meus concorrentes, eu tenho que estar, e eu sei que minha qualidade é muito parecida com eles, eu tenho que estar um pouco próximo, né? Nem tão Isso tão baixo, vale para qualquer produto, né? Qualquer produto. Vai de roupa, vai de alimento, vai de serviço, tudo. Você tem que ficar muito parecido com seus semelhantes, né? Com as pessoas que... O consumidor, ele é muito sábio nessa situação. Se está muito barato, é aquele ditado, de esmola grande, o cego desconfia. Isso. E se estiver muito caro, ele também não vai comprar porque não tem sentido. E você tem que você tem que fazer um trabalho em duas vertentes. Na questão da tua formação de preço, né? Como é que estão os meus custos atuais com os meus fornecedores de alimentos, com a minha gramatura de alimentos no prato, né? Porque o meu concorrente pode estar vendendo um prato feito a, sei lá, a R$25 e o meu tá, sei lá, 37, mas o meu prato, a gramatura é 150 gramas de carne. E do meu vizinho, que tá vendendo mais barato, é só 100 gramas. E cedo ou tarde o consumidor percebe isso. A gente pensa que o consumidor, ele só vai atrás de preço. Não é verdade. Não. Ele começa a perceber na segunda, terceira, quarta vez, ele percebe que está sendo enganado, ou não. Sim, com toda certeza. Eu tenho tantos exemplos disso. E eu vou te dizer como consumidora, quando eu faço fichas técnicas, que às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, Irene, tá muito caro. Como é que eu posso melhorar? Ou você diminui a gramatura, ou você retira, porque aumentar o teu cliente não vai aceitar mais, porque está muito caro mesmo. Aí ele fala assim, não, eu vou diminuir a gramatura. Mas muitas vezes o teu cliente vai, e você pode pensar isso para qualquer restaurante, você vai para aquele restaurante para comer aquele prato
com aquela quantidade, com aquele padrão. Se você diminui ou muda, teu cliente vai perceber e você vai perder cliente. Às vezes você vai para aquele restaurante que manteve aquele tamanho de prato, qualidade de prato, que aumentou, você sabe que as coisas aumentaram. E você aceita aquele aumento de bom grado porque você sabe que as coisas aumentaram. Mas se você diminuir, muito provavelmente você vai perder cliente. Porque deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que as grandes redes de alimentos de fast food, eles primam por isso, né? Manter a qualidade e a quantidade igual, ou não? Sempre. Eu sempre que minha família vem aqui, minha família mora em outros estados, sempre que ela vem, eu vou para um restaurante lá em Fortim, porque eu sei que o peixe é na mesma qualidade, na mesma quantidade, no mesmo sabor. E é isso que a gente quer. O restaurante de uma rede fast food A ou B, ela sempre vai manter a gramatura com o mesmo tempero, com o mesmo sabor. A gente quer padrão. Uma vez eu fui comer um pastel, eu sempre gostava de comer pastel com minha família, e aí eu ia para uma loja aqui perto de casa para comer pastel. Um belo dia o pastel, ele ficou ao meio. Eles venderam pastel ao meio. Eram churros. E eu falei assim, gente, o que é isso? Aí o dono falou assim, não, Irene, é porque para manter o preço, eu diminuí o pastel ao meio. Aí ficou um churros. Eu falei, gente, isso é uma vergonha. Isso é uma completa vergonha. Aumente o preço. A gente sabe que as coisas estão aumentando. A gente sabe que as coisas são caras. A sua comida é deliciosa. Mas um pastel ao meio, eu me sinto enganada. Eu não sei, sabe, Irene? Eu acho que você, como nutricionista, pode explicar como essas grandes multinacionais, empresas nacionais, ficam diminuindo a gramatura de certos produtos, tipo biscoito, tipo leite em pó e queijo, diminuem a gramatura e as pessoas estão se sentindo enganadas ou não? Se sentem enganadas e se para eles não diminuírem a gramatura, eles vão colocar mais gordura, mais açúcar. Tem que subir. Eu acho que tem que subir o preço, não é isso? Infelizmente, as coisas sobem de preço. Né? Mas olha, o nosso país é talvez um dos países do mundo onde há mais fiscalização. Os órgãos governamentais primam em querer punir o empresário porque, principalmente aqueles que querem mostrar ao consumidor que está certo. Então, nós precisamos convencer os nossos fiscais, as nossas estruturas de atendimento ao consumidor, de que as coisas têm que ser, na realidade, padrões para evitar isso. Concorda? E com certeza. Falando de fichas técnicas, né, de padrão, a gente tem que entender como empresário... Ficha técnica tem até a gramatura, não é isso? Ficha técnica tem tudo. A gente consegue manter o padrão para conseguir ver esse custo do prato. E o empresário ele tem que entender que mantém o padrão, mantém a qualidade e, infelizmente, ele tem que ver essa questão do preço para ser um preço sustentável frente ao custo dele. Irene, eu tenho a impressão que a gente já falou bastante sobre o assunto e a gente... tem que limitar aqui, por quê? Porque o nosso PostoCast, ele tem um tempo para que fique agradável para a nossa audiência. Mas a conversa está tão gostosa que eu acho que se desse a gente ficaria até mais mas vamos tarde. Fazer o seguinte, a gente vai em outra oportunidade, nós voltamos ao assunto. Então, feche o de hoje sobre essa gramatura e essa ficha técnica. A gente quis, resumindo sobre a nossa reunião, do nosso podcast, a gente quis falar sobre a ficha técnica como uma ferramenta de gestão para a gente conseguir chegar ao lucro, né? Como essa ferramenta vai ser visível para o empresário observar o custo dos pratos e assim fazer um preço sustentável, que é um preço lucrativo. Então, vale muito a pena o empresário ele realmente ir atrás de um profissional de nutrição que saiba fazer a elaboração dessa ferramenta de gestão, a fim de que seja criado essa gestão de custos para ele conseguir analisar de forma ampla o estabelecimento, né, esse serviço de alimentação dele, para dessa forma ser um estabelecimento lucrativo. Loja de conveniência tem que ter qualidade,
para o seu consumidor. Loja de conveniência tem que ter atrativo e que o consumidor saia feliz. Então, um posto que tem uma boa loja, com certeza vai aumentar o seu público e a sua lucratividade. Muito obrigado, Irene. Eu que agradeço esse convite. E a gente, com certeza, no próximo podcast, a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto tão necessário que é a gestão de uma loja de conveniência. Gestão, a grande palavra que define qualquer negócio.